Pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez e hoje a gente vai tratar da definição de fold-L e de fold-R. São duas funções aí bastante importantes, né, nas linguagens de programações funcionais, e abordando um pouco o seu funcionamento, a diferença das suas dinâmicas, né, e quais seriam as suas aplicabilidades, né? Então, vamos lá. Aqui a gente começa com a definição aqui de fold-R, né? Dizendo que fold-R vai ser uma função que ela vai receber uma outra função que recebe um valor tipo A e um valor do tipo B e retorna um valor do tipo B. Ele recebe ainda um valor E do tipo B e uma lista tipo A e retorna pra gente um valor tipo B. O que isso quer dizer? A gente vai informar junto do fold-R uma função e um valor e uma lista, e vai retornar pra gente alguma interação, né, dessa função com esse elemento que a gente vai informar e os elementos dessa lista, né? Como por exemplo o caso da soma de todos os itens de uma lista, ou a multiplicação do valor de todos os itens dessa lista, né? E para isso a gente vai ter duas definições possíveis, a fold-R ou a fold-L. E a diferença entre elas basicamente vai ser o caminho que a nossa função vai percorrer para chegar nesse objetivo que a gente quer. A função fold-R, ela é uma função que ela vai começar a resolver a nossa questão da direita para a esquerda, ou seja, ela vai resolver o último elemento e vai vir trazendo esse resultado para os elementos seguintes. Enquanto a função fold-L, ela vai aplicar a nossa função ao primeiro elemento da nossa lista e vai aplicando para o item subsequente até chegar no último item, né? Então a gente vai ter aqui na definição de fold-R, né, que no caso dele receber uma lista vazia, ele vai retornar o nosso valor né? A gente está usando aqui pattern matching, então a gente precisaria aqui informar o caso nulo, né? No caso, retorna apenas o valor e no caso da gente informar uma lista, né, com valores, a nossa função fold-R, ela vai aplicar a função que a gente informou ao primeiro elemento, e o segundo elemento que a gente vai precisar para conseguir executar essa função, né, vai ser o fold-R dessa mesma função do elemento E com o restante da função XS, ou seja, eu vou aplicar isso para o segundo elemento, depois vai ser o segundo elemento com o fold-R de F de E do terceiro elemento, e assim por diante até a gente chegar no último item, que aí a gente vai ter uma lista vazia, e no caso da lista vazia retorna apenas o valor de E, né? Como a gente pode ver aqui nesse example. Onde a gente vai ter aqui o valor 1 mais, e o nosso sistema vai estar aguardando o resultado resultado seguinte do nosso fold-R, né? Que vai ser o 5 mais algo, que depois vai ser o 9 mais o fold-R de algo. Sobre a aplicabilidade do fold-R, a gente pode usar aqui o exemplo, por exemplo, de uma função que ela faz a soma de dois valores. Aqui eu estou chamando de um x mais um accumulator, né? X mais aqui. Estou informando que meu valor vale 100 e que eu tenho uma lista vazia. Nesse caso, a gente está aqui informando a nossa função está retornando nosso valor aqui como esperado, no nosso pattern matching, né? Só que, por exemplo, no caso eu ter uma lista com valores válidos, a gente teria aqui, por exemplo, como resultado dessa avaliação aqui, o valor de 106. Porque a nossa função, o nosso fold-R vai fazer 1 mais, depois vai fazer 2 mais algo, que esse algo vai ser 3 mais algo, que depois vai ser o fold-R de F
de 100 de uma lista vazia. E no caso da lista vazia, vai apenas retornar o nosso 100. Então vai fazer 3 mais 100, 103. Depois 2 mais 103, 105. Depois 1 mais 105, que aí chega no valor de 106. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. A gente tem aqui o foldear da nossa função, nossa mesma função soma, só a diferença que ao invés do nome accumulator, né, eu coloquei aqui y. Então a gente tem aqui a função é x mais y, quer dizer, a função recebe um valor x e um valor y e retorna x mais y. Estou informando que o meu valor vale 0 e que eu tenho uma lista aqui com os valores 1, 5 e 9. A minha função, quando eu utilizo aqui o nosso rewrite, a gente vai ficar com 1 mais e o foldear da nossa função de 0, 1, 5 e 9. Depois que a gente aplica de novo o rewrite, a gente vai ter aqui o 1 mais 5 mais e aqui de novo o nosso foldear da lista com 9. Então a gente aplica de novo, a gente fica aqui com 9 mais o foldear de algo, que é 5 mais esse restante de coisa, que vai ser 1 mais o restante disso tudo. Ou seja, a gente vai resolver a função para o último elemento da lista, que no caso o 9, né? Aqui, na verdade, no caso a lista vazia, né? Que é quando a gente já não tiver mais nenhum elemento, já tiver passado inclusive do último elemento. E resolvendo essa função aqui, aí a gente vai aplicar isso ao 9 com a nossa função, né? Que no caso é a função de soma, 9 mais 0. Aqui no caso, como é uma lista vazia, né? A gente retorna nosso valor que é 0. Então a gente vai ter aqui 9 mais 0, que é 9. Depois 5 mais 9, que vai ser 14. Depois 1 mais 14, que a gente chega aqui no valor de 15. No entanto, a nossa função foldL, ela vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Ela também, no caso de uma lista vazia, vai retornar um valor só que a forma de interação dela com a lista vai ser um pouco diferente. Ao invés da função foldear, que ela recebe um valor A e um valor B e retorna um valor B, a nossa função foldL, ela vai receber um valor B e um valor A e vai retornar um valor B. Ou seja, a interação do nosso inverte a posição, porque a gente vai estar interagindo de uma forma diferente, e essa vai ser a diferença aqui na assinatura. Todavia, na nossa definição aqui de foldeL, a gente consegue observar aqui que vai ser o foldeL, no caso da gente formar uma lista XS, né? FoldeL de F, e no lugar do nosso né, a gente vai ter a aplicação da nossa função com o elemento com x, ou seja, ele vai aplicar a nossa função ao primeiro elemento, né, que depois vai aplicar o segundo elemento, depois ao terceiro, até a gente ter essa aplicação aqui em toda a nossa lista, né? Ela vai aplicar primeiro no primeiro elemento e resolve o primeiro elemento, né, a interação do primeiro elemento com o e depois vai resolvendo essa mesma função para os elementos subsequentes. Aqui a gente observa que o resultado da função soma, ela é o mesmo, porque a interação está sendo a mesma, né? A função soma é uma função que não importa a ordem que você faça, ela sempre vai trazer o mesmo resultado. Então, aqui na nosso exemplo, utilizando o foldeL, a gente tem aqui, né, que o foldeL de uma função que é a soma de dois elementos, com um elemento valendo 0 e uma lista 159, assim como a mesma lista que a gente usou aqui no exemplo do foldear. A gente vai ter aqui que o desenrolar, né, o rewrite desse foldeL vai ser o foldeL da função de 0 mais 1 da lista 5 e 9.
Então percebe que no lugar do nosso E a gente tem aqui a função, né? A função soma, esse soma que vem através da função, né? A gente aplicou a função de E com o primeiro elemento da lista. Depois disso, a gente vai aplicar o resultado dessa interação de 0 do E, né, com o primeiro elemento da lista, e vai aplicar esse resultado ao elemento seguinte, né? Aqui eu acho que a gente poderia ter um trabalho aqui um pouco melhor dos parênteses, assim como a gente aqui no foldear, para conseguir perceber que a soma dos 5 não está sendo necessariamente com 1 de maneira independente, mas ele está interagindo com o resultado de 0 mais 1, né? E que depois disso a gente tem 0 mais 1, que aí vai resolver, vai dar 1 com mais 5, 6, depois 6 com 9, que dá 15. Sendo o nosso elemento E 15 e a gente tendo uma lista vazia, o nosso foldiel ele retorna para a gente o valor E, certo? Se o nosso valor E vale aqui 15 e a gente tem uma lista vazia, então só isso aqui já é o suficiente para a gente resolver aqui esse exemplo e demonstrar que realmente o foldiel dessa função de 0 com essa lista, a gente tem aqui esse resultado 15. Então, pessoal, espero que tenham gostado e assistam os próximos vídeos que vão estar em algum lugar por aqui. Valeu!